Olá, olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos à nossa aula 4, a aula que nós começaremos a falar sobre a organização do seu estudo. Já começamos a falar do nosso primeiro pilar do método PET, que é o do planejamento. Já falamos um pouco sobre a necessidade de você definir previamente um destino para onde você quer chegar, para que nós possamos, a partir daí, definir estratégias para enfrentar o caminho que você deverá passar para até chegar finalmente no seu destino. Também já falamos sobre a necessidade e a importância de você conhecer o seu desafio, de você saber aonde você está se metendo e tentar antecipar, na maior medida possível, aqueles obstáculos ou entraves que podem te atrapalhar na caminhada dessa trilha. E agora, nós começaremos a falar um pouco sobre a organização do seu estudo. Nós estamos aqui insistindo nesse primeiro pilar, nós vamos levar um tempo trabalhando sobre o planejamento, porque nós reputamos que essa etapa é imprescindível para as demais. E sem um bom planejamento, você certamente falhará na sua missão, se decepcionará e poderá acabar desistindo do mundo dos concursos públicos. Vejam, nós trouxemos aqui duas frases que refletem a importância dessa etapa. A primeira frase é: falhar em planejar é planejar em falhar. E a segunda é: se eu tivesse 9 horas, uma frase célebre de Abraham Lincoln, se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Ou seja, senhores, antes de qualquer ação mais concreta que eu deva tomar, como, por exemplo, sentar a bunda para estudar, eu efetivamente preciso me preparar. Não há como se considerar perda de tempo essa etapa de planejamento. Na verdade, eu estarei ganhando tempo. Muita gente que não para planejar o estudo acaba estudando errado e acaba não atingindo seus objetivos. Eu, particularmente, adorava a fase de planejamento do meu estudo. Às vezes eu ficava alguns dias nessa etapa, mas eu conseguia lá na frente ver resultados positivos a partir dessa estruturação do estudo que eu fazia. E é isso que eu quero que vocês comecem a enxergar a partir da aula de hoje. A organização de vocês é imprescindível para a sua aprovação. Nós tentaremos trazer aqui ferramentas para que você consiga, com as suas próprias pernas, sozinho, se organizar para o seu estudo, sem que você precise de um mentor, sem que você precise de uma plataforma. Mas reforçamos, se você se sente seguro com um mentor, com alguma plataforma de organização do estudo, fique à vontade, mas nós entregaremos as ferramentas para que você consiga sozinho dar esse primeiro passo no mundo dos estudos. O planejamento, portanto, senhores, é uma etapa fundamental no seu processo de estudo. Quando nós começamos a organizar o estudo, começamos a pensar num estudo para concurso público, um estudo sério, um estudo com densidade, um estudo que vai gerar resultado positivo, a gente precisa levar em conta algumas já nessa etapa. Primeira premissa é a seguinte: você deve viver a sua realidade. Não fica aqui nessa etapa olhando a grama do vizinho. Eu tenho um amigo, eu tenho um primo que estuda, eu tenho um conhecido da sala de estudos que tem mais tempo de estudo do que eu, que tem um material melhor, que tem mais condições financeiras para adquirir cursos. Enfim, isso não vai levar você a lugar nenhum. Vai acabar lhe trazendo mais ansiedade, mais preocupação e vai tirar o seu foco, que é ter um estudo de qualidade. Nós falaremos sobre tempo de estudo, sobre como aproveitar o tempo que você tem de estudo, e você vai enxergar que não há necessidade de ter um dia inteiro livre para estudar. Basta que no tempo que você tem à sua disposição, você dê um estudo de qualidade para aquele tempo. Faça, senhores, façam o melhor possível dentro da estrutura que vocês têm hoje. Não adianta ficar chorando as pitangas e querendo ter uma grande estrutura para estudar, um grande apoio, uma família rica e milionária para lhe sustentar. Isso não mudará a sua realidade. Procure se organizar dentro daquilo que você tem condições, vivendo a sua realidade e traçando um planejamento realista de estudo. Não crie objetivos inatingíveis. Isso só vai frustrá-los no caminho, na trilha, até a sua nomeação. E eu já falei para vocês da importância de se criar pequenos hábitos, começar a estudar devagar. A partir de um novo pequeno hábito, eu começo a criar um grande hábito e passo, portanto, a ter maiores chances de obter um resultado positivo. Gradativamente, eu vou planejando meu estudo dentro das minhas condições reais e vou, com o tempo, dando uma maior intensidade, ganhando um pouco mais de corpo no meu estudo. E nós já falamos disso quando fizemos uma analogia sobre aquele que começa na academia e não coloca nenhum peso
ao fazer o supino e com o tempo ele vai agregando pesos. No estudo também a gente começa devagar e paulatinamente vai dando intensidade e densidade no nosso estudo para que a gente acabe não se frustrando. E sobre a organização de estudo, nessa aula eu vou trazer algumas perguntas que o pessoal costuma me fazer, eu já vou trazer as respostas de pronto para vocês e na sequência das nossas próximas aulas a gente volta a tocar em alguns desses assuntos para aprofundá-los. Qual o tempo mínimo necessário de estudo por dia para que eu possa ser aprovado em concurso público? Não há, senhores, um tempo mínimo de estudo por dia que vai fazer milagre. Não é tão importante a quantidade de horas de estudo que eu tenho disponível, mas sim a qualidade do meu estudo dentro das horas que eu tenho à minha disposição. Quanto melhor for o meu estudo em 1 hora que eu tenha disponível, melhor do que se eu tenha 4 horas e eu não dê um estudo de qualidade para esse tempo. O mais importante é que eu faça meu planejamento realista, que eu viva a minha realidade e que eu faça as pausas entre as trocas de estudo, nós falaremos disso depois com bastante calma, e coloque dentro do meu cronograma de estudo as revisões daquilo que eu já estudei, daqueles pontos mais importantes. Isso também nós falaremos com bastante calma no longo do nosso curso. Mais importante que a quantidade de estudo é a qualidade que eu dou para o tempo que eu tenho, as pausas que eu faço entre a alternância de estudos e as revisões que eu coloco dentro do meu cronograma de estudos. Portanto, se o coleguinha do lado tem o dia inteiro de livre para estudar e você tem apenas 2 horas por dia, não significa, senhores, não significa que ele terá mais chances de passar no concurso do que você, desde que você faça o que tem que ser feito. Quantas matérias estudar por dia? Isso é algo bastante particular. Há pessoas que preferem estudar uma disciplina por dia e há pessoas que preferem estudar várias disciplinas por dia. É claro que nós estamos aqui a tratar do que a ciência e que a maioria das pessoas fazem e dá resultado. Por isso é que nós sugerimos que se estude mais de uma matéria por dia para que você oxigene o seu estudo. A quantidade de matérias por dia vai depender da sua realidade, das suas limitações, e nós falaremos disso depois quando falarmos da estruturação do cronograma, e também de quantos turnos disponíveis você tem de estudo por dia. Se você tem uma manhã inteira, que nós consideramos um turno, nós sugerimos que você estude 2 matérias naquela manhã. Se você tem manhã e tarde, estude 2 matérias de manhã e 2 matérias de tarde. No máximo, portanto, 2 matérias por turno, para não haver perda por troca de contexto, para que você não perca tempo entre uma troca de uma disciplina e outra. Não adianta você ter amanhã para estudar e você estudar 5, 6 disciplinas. Isso é mais prejudicial do que se você estudar apenas 2. Vejam, isso também é bastante particular. Nós estamos aqui trazendo uma sugestão, mas no dia a dia do seu estudo, você vai achar a sua zona de conforto. E mais importante do que quantas matérias por dia você vai estudar, é que você faça as pausas entre as suas trocas de estudo e também coloque na sua agenda de cronograma as devidas revisões daquilo que você estudou. Mais importante do que quantas horas de estudo, do que quantas matérias por dia eu vou estudar, é que eu estude correto no tempo que eu tenho disponível, que eu faça as pausas para oxigenar o meu cérebro e que eu faça as revisões para a retomada dos conteúdos que eu estudei naquele dia. E o seu ambiente de estudo, senhores? O seu ambiente de estudo tem que ser o mais organizado e prazeroso possível. Escolha uma cadeira confortável e uma mesa com luminosidade. Sempre que você terminar o estudo de um dia, já organize o seu material na medida do possível para que ele fique pronto para o dia seguinte de estudo. E quando eu falo aqui, tem uma cadeira confortável, um local com luminosidade, não significa que você deve ter um apartamento à beira-mar, com a luz solar entrando, e a melhor cadeira de gamer para você ficar o tempo de estudo ali sentado. E eu trago a minha experiência particular. Eu tinha uma cadeira velha que eu estudava, uma cadeira que eu tinha há mais de 5, 6 anos lá no meu quarto, e durante o meu período de estudo, a minha mãe resolveu comprar uma cadeira de presente de Natal para mim. Eu ficava muito tempo sentado estudando, ela resolveu comprar uma cadeira toda engomada para me dar de presente. E vejam, essa cadeira, que ela acabou pagando caro, nem tinha muitas condições na época, mas me fez esse agrado, eu não me adaptei com essa cadeira. Eu estudei uns 10 ou 15 dias com essa cadeira, comecei a ter dor nas costas e voltei para a minha antiga cadeira, que era aquela cadeira que para mim era confortável, já estava acostumado. Então aqui eu estou dizendo que você não precisa ter coisas que custem dinheiro, mas você precisa ter coisas que sirvam para aquela sua necessidade. Se a cadeira que você está sentado está bem, não se preocupe em trocar uma cadeira por uma cadeira melhor. Se você tem meia dúzia de canetas que já bastam para aquilo que você está estudando, não precisa ter um local de estudo cheio de canetas coloridas, senhores. Não é isso que vai ser determinante na sua aprovação. Você tem que ter o mínimo necessário para o seu dia a dia de estudo.
menos é mais. Quanto mais coisa você tem, mais distração você pode ter ao longo do seu estudo. Você pode estar ali no momento de grifo do seu material que você produziu e ficar na dúvida sobre qual cor, dentre as 50 canetas que você tem à sua disposição, vai utilizar. E isso não é proveitoso para estudo. Mais vale você ter 2 ou 3 cores e escolher sempre as mesmas para trabalhar. É isso que é o estudo para concurso raiz. É esse o estudo que vai te levar à aprovação. E vejam, uma dica super importante já para essa etapa de organização do seu estudo. Dê preferência à leitura e anotações no papel em vez de computador e tablet. Sempre, senhores, na medida do possível, imprimam as suas apostilas e façam as suas anotações à mão, no papel. Prefiram caneta, lápis e papel do que computador e tablet. E nós falaremos disso mais adiante, da importância da anotação, da importância do estudo ativo para quem quer aprender aquela disciplina para não esquecer mais e ser aprovado no concurso público. Então, nessa nossa aula, nós estamos aqui trazendo já algumas preocupações iniciais bastante comuns. Estude o tempo que você tem disponível, não importa se é menos, se é mais, e até trago aqui, abro um parênteses para falar sobre uma experiência minha. Eu tinha um belo dia 8 horas para estudar, 8 horas livres para estudar, e eu cronometrei quantas horas líquidas eu efetivamente estudei. Sempre que eu levantava da cadeira para ir ao banheiro, para pegar um copo d'água, para pegar alguma comida, enfim, para fazer uma pausa, eu parava o cronômetro. E das 8 horas que eu tinha disponíveis para estudar, eu acabei efetivamente estudando 3 horas e 47 minutos. Eu nunca vou me esquecer desse número, 3 horas e 47, ou seja, menos da metade do tempo que, em tese, eu tinha disponível foi o tempo que efetivamente eu sentei e estudei. Então, dizer que ter 8 horas significa que a pessoa terá mais chance de estudar do que aquela que tem 3 horas por dia é uma grande falácia. Se eu estudar as 3 horas com qualidade, mais vale do que eu ter 8 horas e estudar pouquíssimas horas com qualidade. E isso eu digo para reforçar. Viva a sua realidade. Então, quantas horas são imprescindíveis para ser aprovado? Não sei. Não importa. Importa que o tempo que você tem, você deve aproveitar com qualidade. Tente alternar as disciplinas, encontre a sua zona de conforto e procure estabelecer um ambiente de estudo adequado, com luminosidade, com conforto, e sempre que possível, utilize papel e caneta em vez de computador e tablet, e vocês não se arrependerão. Resumo dessa aula, senhores. O planejamento do estudo é fundamental para a sua aprovação. A organização do estudo e essas dúvidas, que são as mais comuns que chegam até nós estamos aqui a esclarecer. Planeje o seu estudo dentro da sua realidade. Seu tempo de estudo, seja ele da quantidade que for, deve ser de qualidade. 1 hora, meia hora, 2 horas, 8 horas, não importa, desde que seja de qualidade. Sempre que possível, alterne disciplinas, isso é importante, mas encontre sua zona de conforto. Se você acha melhor estudar só uma disciplina por dia, não tem problema nenhum. Se você rende mais assim, que bom, siga aquilo que lhe dá mais conforto. Mas nós sugerimos, se você não sabe nem por onde começar, ou se aquilo que você está fazendo não está dando resultado, que você alterne as disciplinas e faça no máximo o estudo de 2 disciplinas por turno. Crie um ambiente de estudo aprazível e não esqueça de fazer pausas e revisões e utilizar papel e caneta para os seus estudos. Certo, meus queridos? Dito isso, eu me despeço. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima aula.